Isso chegou, mostrou que não havia acordo. Bem, eu vou a casa... Isto foi em agosto. Não, isto já é em setembro. Mas é antes da reunião. É antes da reunião. Sim, sim. Já é no início de setembro? Porque Não, então é fins de agosto. Ainda é em agosto. Eu vou a casa, pá, provavelmente, não sei se passei pelo sono, se não, sei que logo a seguir ao almoço vou ao Copcon, encontro-me com o hotel. Então, estás bem? Tudo bem, mano? Já estás calmo? Quer dizer, já passou a coisa? Vamos lá ver, nós temos que ver como é que vamos resolver essa situação. Eu preocupado que ele tinha dito que os seus muchachos nunca mais os queria ver. Então vamos lá ver. Como é que nós vamos, o que é que vamos fazer? O que é que vais fazer? E diz-me, pois é, há aqui uma situação chata. Vocês têm razão, tu tens razão, mas eu tenho que estar com os meus homens. E portanto, eu vou-lhes dar razão a eles. Isto já agora só um fé de inverno. Isto, o Vasco fazia a mesma coisa que eu fazia. O hotel, somos ambos amigos e muito amigos do hotel. E somos ambos amigos de um do outro, como é lógico. Simplesmente o hotel era comandante das forças operacionais. As forças militares eram todas comandadas pelo hotel. Portanto, a força estava ali. Claro está que, evidentemente, no meu quartel mandava ele. E, portanto, eu também tinha a minha autonomia. Mas o que era necessário era que toda a gente tivesse debaixo de um chapéu único, militar. E então o Vasco fazia a mesma coisa que eu fazia. Porque o hotel, digamos, o hotel era profundamente anticomunista. Mas, aliás, ele não é bem anticomunista, ele é totalmente anti-PC. Era anti-PC. E, na realidade, o Vasco, isso é verdade, outra coisa não sabia de esperar, havia uma dirigente revolucionária e um dirigente que tinha um grande ascendente sobre ele, que era Isabel do Carmo e Carlos Antunes. Portanto, tudo o que cheirasse a PC e que tivesse lá escrito PC, ele, efetivamente, ficava bom. E depois, quando o Carlos Antunes sai do PC e quando a Isabel do Carmo sai do PC, eles têm, acusado pelos leninistas, uma deriva trotskista e fazem o chamado Partido Revolucionário do Proletariado, um bocado com base no poder popular, etc. E isto diz qualquer coisa ao hotel. Portanto, isto funciona para o hotel como uma coisa que ele gostava de ouvir. Todos os outros partidos, nomeadamente as UDPs, etc., quando apareciam lá com as vanguardas, o hotel arrepiava-se todo. Aquela coisa do poder popular, de Cuba, etc., aquilo agradável. Portanto, digamos, agradável. Portanto, o hotel não tinha uma formação política assim por aí além. E então era necessário saber quem era o último que dormia com o hotel antes de ir para a cama. E então aquilo era giríssimo, porque o Vasco, eu às tantas, ficava no Popcorn, o último que falava com ele antes de ele ir dormir. Portanto, nós dormíamos pouco. Era a ideia que ficava na cabeça dele. Nós dormíamos pouco e então eu ficava por estar ali assim, mas ia-se toda a gente embora, eram para aí 2 da manhã, o hotel dizia, então vou-me deitar. E eu ia-me embora, quando eu ia embora estava a chegar o Vasco no Volkswagen dele, ou não era o Volkswagen, era no Datsun dele, digo assim, pronto, tudo estragado. já perdi outra vez, portanto, porque ele tinha lá o seu sistema de informação para saber quando é que o hotel agarrava na mala para se ir embora, ele vinha ter com o hotel para que fosse a última pessoa a falar com o hotel antes de ele se deitar, que era a ideia que ficava. Portanto, digamos que isto era só para dar um bocado... Mas, portanto, no meio disto, o governo Fabião falhou, e falhou porquê? Porque o PCP se opôs claramente ao governo Fabião. Enfim, houve algumas coisas que na altura aconteceram. A certa altura o Fabião aparece-nos a dizer que tinha sido escutada uma conversa telefónica entre 2 indivíduos ali na Trafaria, que era onde ele tinha, na zona onde ele tinha uma casa, e que estavam a preparar o rapto do filho dele se ele fosse primeiro-ministro. Ele já tinha pouca vontade de aceitar. Por outro lado, sentia-se um pouco um pouco usado mesmo na formação do governo. E agarrou isso e disse, não, de maneira nenhuma, não contem comigo. E o Fabião, essa hipótese caiu. E, portanto, caiu toda esta hipótese do tal documento que eu considero que é, de facto, um documento
eu não conheço um programa do governo tão consistente como aquele documento tinha, tal como considero que o documento dos 9 é um documento claramente progressista, apesar de ser muito menos revolucionário que o documento do COPCOM, mas isso é outra coisa. A hipótese Fabião caiu e começa a ver-se quem é que havia de ser. E acontece uma coisa, o chefe de Estado-Maior da Armada, que era o almirante Pinheiro Azevedo, tinha uma ligação muito forte, eu diria outra coisa, era claramente dominado em grande medida, entre aspas, pelo Martins Guerreiro, que não tinha... Tu chegaste a ser chefe de gabinete dele? Foi chefe de gabinete dele e que tinha, portanto, uma ascendência sobre o almirante Martins Guerreiro muito grande. O Pinheiro Azevedo, muito grande. Não é bem assim, mas ele é demasiado modesto, é demasiado modesto para dizer que não é bem assim, mas tinha um domínio muito grande sobre o Pinheiro Azevedo e o PCP convenceu-se, até porque o Martins Guerreiro, contrariamente ao que nós pensávamos na altura, eu cheguei a pensar isso, que tinha uma ligação muito forte com o PC, eu hoje estou absolutamente convencido que nunca a teve, mas na altura chegámos a convencer disso. O Martins Guerreiro, como gonçalvista, que era, o PC estava convencido que o que viesse dali que era tudo muito melhor. E então fez força e avança o Pinheiro de Azevedo. Avança o Pinheiro de Azevedo e o Conselho da Revolução Menos, que continuava a reunir, decide nomear, indigitar o Pinheiro de Azevedo para Primeiro-Ministro, para substituir o Vasco Gonçalves para a formação do novo governo, não sei se o governo provisório, e decide nomear o Vasco Gonçalves para chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas. Nós decidimos tomar posição contra. Inicialmente eu defendi que não podíamos aceitar nem uma coisa nem a outra, depois aceitámos que era complicado ter duas frentes de batalha e decidimos aceitar o Pinheiro de Azevedo, porque o objetivo principal na altura era pôr de lado, anular, portanto, o Vasco Gonçalves, ainda para cima chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas. Fizemos um comunicado a dizer que não, e eu, como sempre fazia, tal como ia falar com o Otelo ao COPCOM, como sempre fazia, apareci em Belém, no fim da reunião do Conselho da Revolução, quando sabia que eles estavam reunidos, estavam a acabar, e eu aparecia lá no fim, entrava pela sala dentro e tal, onde estava, da qual tinha sido expulso, e cheguei junto do Pinheiro de Azevedo, eles estão todos ainda em pé na sala, cheguei junto do Pinheiro de Azevedo e digo: ó Salmirante, você está louco? Está louco? Mas porquê é que você me pergunta isso? Então, o senhor aceita ser Primeiro-Ministro com o Vasco Gonçalves, chefe de Estado-Maior-General? Nem pense nisso, nós não aceitamos. O quê? Vocês não aceitam? Ó Guerreiro, é para aí o comunicado, que se eles não aceitam, eu também não aceito. Está claro, depois acabou por aceitar, o comunicado saiu, o Pinheiro de Azevedo acaba por, portanto, depois, ele só toma posse depois de Tancos, não é? Acaba por ser as assembleias em Tancos, onde há aquilo que os adversários do grupo dos 9 na altura chamam o pronunciamento de Tancos, onde há uma alteração. É verdade. Vocês chamaram os gajos todos, encheram 2 notas ou 3 de gajos que vieram de Angola e puseram-nos a votar. Não é bem assim. Não vieram ter se não é um golpe de Estado, vou já bem. E, portanto, há alteração profunda na Constituição do Conselho da Revolução. Há, de facto, o confronto muito duro na Assembleia do Exército. Por um lado, o Vasco Gonçalves, por outro, o Melo Antunes e eu. Temos, de facto, um confronto de palavras, é evidente, muito duro, e o Vasco Gonçalves resolve sair e abandonar. E o Pinheiro de Azevedo é indigitado e toma posse do Primeiro-Ministro do 6º Governo Provisório. E eu já agora vou terminar esta minha primeira intervenção e última, com este episódio. Nós fazemos a seguir uma reunião com o Pinheiro de Azevedo para começar a combinar a constituição do 6º Governo e, portanto, ele já estava numa boa connosco, nomear a composição do 6º Governo, numa reunião em Belém, e a certa altura diz-lhe o Melo Antunes: ó Sr. Almirante, temos que pensar no programa do Governo.
Não é só a composição. O programa do governo, temos que pensar no programa do governo. E das vezes, programa. Não é preciso programa para nada. Nós temos o programa do PS, serve perfeitamente. Bem, e quando o Pinheiro Azevedo diz isso, eu desato a rir à gargalhada. Ele, está-se a rir, porquê então? Vou-me fartar de rir quando contar esta ao Martins Guerreiro. Esta é que eu não posso deixar de lhe contar. Eles andam a dizer que não ao Fabião, porque preferem o Pinheiro Azevedo e agora levam com o Pinheiro Azevedo a dizer que o programa do PS é que é bom e chega. E por aqui me fico para já. Bom, então eu